Bem-vindo ao Manhwa Recaps. Cuidado, spoilers a seguir. O Manhwa começa nos apresentando o jogo Etherworld. Ele foi lançado há 10 anos como um simulador de namoro, principalmente para o público feminino, mas era fortemente dominado por jogadores do sexo masculino. Ele permitia que os jogadores interpretassem uma variedade de personagens, começando por personagens fáceis e eficientes até o extremo oposto desse espectro, difícil e ineficiente. Entre eles, era o pior dos piores. Um personagem conhecido por sua dificuldade e características horríveis. Um maluco foi o protagonista desse personagem, Yesiu, por mais de 10 anos. Claro, ele é nosso personagem principal, mas devido à má tradução, não sabemos seu nome, só que ele gosta de jogar Yesiu em seu apartamento. Vemos ele tomando café e novas postagens no fórum sobre uma atualização. Todos mencionam algo chamado Dark Demon Dragon e como ele apagou seus personagens. Ele acha curioso haver um chefe final em um simulador de namoro, dizendo que geralmente termina quando você fica com um dos personagens. Um famoso ranqueador fez um discurso falando sobre como o chefe é imbatível. Ele abaixa o café e diz que não faz sentido haver um monstro com habilidades de anulação de magia em um mundo cheio de magia. Ele diz que deve ser um bug, pois as pessoas estão perdendo seus personagens. Ele faz o login e vê o dragão, chamado 13th Moon of the Black Knighthood. Ele explica que no mundo, Aether há um culto chamado Humanos Demoníacos das Trevas. O objetivo deles é ajudar outro mundo, Persona Gate, a dominar o mundo. Quando conseguiram, o dragão demônio das trevas apareceu. Ele diz que 90% do continente foi tomado pelo Persona Gate, mas não é como se ele se importasse. Ele só se concentra no PVP e não na história. Mas ele percebe que a história está ficando bagunçada. Ele se pergunta se está tudo bem, mas diz que não tem como evitar a luta, então é melhor tentar. Vemos o dragão em sua tela, e ele clica em sim no prompt. Ele diz que é hora de colocar em prática seus últimos 10 anos de jogo. Ele faz login, e vemos Xin Yu diante do dragão. Ele diz que se fosse explicar seu personagem, ele é o único que não consegue usar magia, enquanto todos os outros conseguem, que o torna tão difícil. Ele é pior do que qualquer personagem comum do jogo. Ok, mentimos. Ele pode usar alguma magia, mas apenas uma única habilidade. O chefe vai preparar um ataque e o lança em direção a Sin Seol. Quando ele se aproxima, Seol sorri e se teletransporta atrás do chefe. O único feitiço que ele pode usar é o Blink. Ele mantém o impulso. Seol espera por uma chance, e seu feitiço o leva aleatoriamente entre 3 e 10 metros. A direção também é aleatória. Então, se ele não controlar a distância, morrerá instantaneamente pela velocidade e impacto. Além disso, o tempo de resfriamento e o uso de mana são absurdos. Há também uma penalidade de não poder se mover por 2 segundos depois de usá-lo. Então qualquer um pode aprendê-lo, mas a maioria não usa. Mas Yesiel a dominou. Ele controla a direção e a distância. E não tem penalidade ao piscar. Isso não consome sua mana, já que ele não tem mana. Ao contrário de outros feitiços, o Blink é uma habilidade de movimento, mas ele ficou obcecado por Iseol, já que todo o seu conhecimento era baseado em habilidades. Nos últimos 10 anos, ele só jogou como ele, sem usar magia. Vemos seu ataque à cabeça do chefe, cortando a garganta, caindo no chão. Chefe solta um último grito, e ele se vira para ver o corpo, enquanto aparece uma mensagem, dizendo que ele derrotou o chefe. Ele diz que foi uma grande decepção. Ele achava que seria mais difícil, já que Yasiel é um personagem ruim. Ele diz: "Ah, bem, e que isso é legal. Ele vai postar na comunidade. Que se dane, flexibilize isso." Mas janelas de status aparecem na vida real dizendo que, como o final errado foi alcançado, 90% do mundo do Éter foi destruído. No entanto, ele chegou mais perto de alcançar. Ele está confuso, e seu coração acelera quando a mensagem pede que ele encontre o final verdadeiro. Ele grita quando uma luz aparece e some na cadeira. Ele abre os olhos e está no chão. Ele se senta e pergunta o que houve. Ele se arrepia e pergunta onde está. Olha para o lado e vê um espelho. Ele se aproxima e vê que sua aparência é Becky Yasiel. Uma janela aparece e ele vê o episódio Escape the Chase. Percebe que é Yu Shoals. Prologue quests e diz: "Não acredito." Enfia a mão no bolso e se surpreende. Yesiel pede para ver o certificado de entrada na Stella Academy. Ele diz que é difícil de acreditar, mas é o mundo etérico. Ele diz que teve que ser Yasiel, mas precisa pensar logicamente para chegar ao verdadeiro final. Ele sabe que há vários finais para o jogo, então tem uma ideia. Ele não acredita que ninguém tenha chegado ao verdadeiro final nos últimos 10 anos, mas diz que não é hora de pensar nisso, já que ele se lembra. Logo após Yasiel acordar, as pessoas que o perseguiam entram na cabana. Ele olha para fora
vê homens encapuzados e se esconde fora da visão deles. Ele diz que eles já chegaram. Um dos homens vê a cabana e avisa. Um deles manda os outros procurarem. E Ezreal sabe o que vem a seguir, e que tem pouco tempo para evitá-los, já que não pode lutar com eles agora. Ele se pergunta o que fazer, e aparece uma janela dizendo que ele pode usar o Blink. Ele fica surpreso por poder usá-lo tão cedo. Já falamos sobre o Blink. Mas, como ele tem a síndrome do vazamento de magia, que o impede de usar mana, ele não precisa se preocupar com o alto uso de mana, e o feitiço é sua única esperança. Após a breve recapitulação, volta à realidade. Vemos que Blink é de nível 0, tem recarga de 3 segundos, e só pode ser usado uma vez. Ele diz que só sabe fazer isso enquanto controla um personagem com teclado e mouse. O grupo corre para a cabana, e Ezreal ouve passos fora e diz: "Droga, isso foi rápido." Ele diz que não há mais tempo e só pode experimentar. Ele sai correndo da cabana, e eles o veem correndo pela floresta. Eles começam a persegui-lo, e ele diz que essa é a primeira parte de seu prólogo. Ele precisa usar o Blink para evitar os perseguidores. Enquanto corre, explica que eles usam botas mágicas para correr mais rápido. A única forma de escapar é usar o Blinken. Ele se acalma, dizendo que já usou o Blinken várias vezes. O tempo está na sua memória muscular. Perguntam se ele não vai parar. Ele se vira e vê que estão bem atrás dele. A maior desvantagem do Blink é que se ele errar a distância, vira um inseto no para-brisa. Enquanto ele explica, um homem com cicatriz grita para ele morrer e o ataca. E Ezreal continua, dizendo que é diferente quando ele usa. Ele se teletransporta para fora do ataque e cria distância. Ele diz que fez isso, e eles ficam surpresos, se perguntando se ele é um mago. Imagino que o líder diz que é bom para eles, pois o usuário fica paralisado por 2 segundos, mas vê que não é o caso, pois Ezreal continua se movendo. Enquanto corre, ele diz que precisa usá-la com cuidado e usar o terreno irregular a seu favor, já que os jogadores que não conseguem usar o Blink não passam para o próximo cenário. 99% dos jogadores do Ezreal não passaram do prólogo. Mesmo os 1% que conseguiram não superaram o controle de distância e o piscar contínuo. Ele faz uma contagem regressiva, e ao chegar a 0, pisca no terreno. Scar Bro pergunta se ele está louco por usar o Blink assim. Ele diz aos que podem usar magia para irem à linha de frente e atacarem o bastardo. O esquadrão de magos chega, e Ezreal reconhece o plano. A segunda parte do prólogo força o jogador a usar o Blink, evitando a magia lançada contra ele. No jogo, você vê tudo atrás de você, pois é um monitor, facilitando a esquiva. Com a síndrome de vazamento mágico, aparecem aspectos positivos, como sexto sentido e aceleração cognitiva. Bro pensa em 4K, e sente as trajetórias das flechas atrás dele. Ele dança entre os ataques, e quando não pode evitar, diz que agora é a hora. Ele dá um passo e pisca, para evitar o ataque massivo. Ele olha para trás, vê a cratera do ataque, e diz que foi por pouco. Ele continua correndo, dizendo que a parte final está chegando. Ele recupera o fôlego ao ver rochas flutuantes e um cânion gigante à frente. Ele diz que a próxima parte é cruzar, mas só é possível controlando a distância das piscadas. Então, ele pode se encontrar com alguns magos que passam e escapar, o que é o fim do prólogo. Ele precisará cancelar seu feitiço, o que ocorrerá em 1 segundo. Se ele falhar uma vez sequer, ele estará morto. Bem aqui. Ele diz que há 20 pedras flutuantes, e que é mais fácil falar do que fazer no 1 second. E pergunta que tipo de aberração faria essa parte do prólogo. Entretanto, ainda é possível. O problema é que ouvimos o grupo atrás dele. Eles apontam e dizem que lá está ele. Estão mais perto do que ele esperava. E a distância é de 100 metros. Com seu tempo de recarga de 3 segundos, não será suficiente para atravessar. Só resta uma opção para sobreviver. Ele precisa matar todos os perseguidores. Nós o vemos escondido atrás de uma pedra, dizendo que sabe que é loucura. Como ele pode tentar isso se nunca lutou antes? Ele diz que se isso fosse um jogo, o sistema impediria atacar quem o persegue. Mas na realidade não é assim. Não há regras obrigando a jogar como o jogo quer. A ideia de matar alguém não o incomoda. Bem, esses caras, pois são inimigos de seus pais. Na história, ele ouve os passos atrás da rocha e diz que eles estão aqui, e ele acredita que pode vencer. Ele se revela, e Scar diz que ele está ali. Ele ordena que seus homens o capturem. Enquanto atacam e exulta, ele se prepara para lutar. Um deles sorri, perguntando se ele se atreve a lutar sozinho.
dizendo que ele vai morrer aqui. Yesiel vê a distância que precisa cobrir e lança um blink. O cara fica surpreso ao sentir uma dor aguda no peito. Scar também está confuso, pois vemos que o cara não se move até começar a tossir muito sangue. A flecha atinge o rosto de Yesiel, e ele diz que o sangue escorrendo pelos dedos supera qualquer culpa que tenha por essas pessoas. Ele corta o homem, dizendo que faz isso para sobreviver, e o chuta em direção aos amigos. Scar o pega e vê em Yesiel fugindo. Eles dizem para não deixá-lo escapar, aconteça o que acontecer. Yesiel diz que derrubou um, mas que não será tão fácil da próxima vez. Ele se pergunta como fazer isso e por que está tão quieto. Ele olha para trás e vê que estão logo atrás dele. Ele percebe que não desistiram e podem estar usando magia. Seu pé escorrega, e Scar diz que é a chance deles, ordenando aos mágicos que o ataquem. Ele entoa um feitiço e lança uma flecha de fogo em Yesiel. Quando ela se aproxima, é revelado que muitos ataques de fogo estão sendo lançados contra ele. Yesiel diz que há muitos deles, mas vê um lugar para fugir também. Ele salta em direção a ele e lança Blink, deixando os ataques explodirem onde ele estava antes. Quando a fumaça do ataque se dissipou, eles pensaram que ele havia morrido, mas viram que a cratera estava vazia e perceberam que Yesiel não estava lá, mas o viram vindo da corda superior. O homem olha para cima e o vê diretamente acima dele. Yesiel diz que uma das peculiaridades do Blink é que ele mantém o mesmo impulso antes e depois. Uso. Ele ativa o piscar novamente, esfaqueando o homem no peito sem chance de reagir. O homem grita e outro ouve, perguntando o que está acontecendo. Mas ele também é rapidamente eliminado por Sim. Seol o atravessa. O suor frio escorre por Scar ao ver o corpo sem vida de seu companheiro ao lado de Yesiel. Ele começa a bufar, cansado, e diz que agora só restam 2. Ele precisa terminar isso antes que os 2 atrás os alcancem. Scar diz que ele é único e tem uma reação rápida para um mago, e pergunta a Yesiel quem ele é. Seol diz que sua reação é mais rápida que a da maioria dos jogadores profissionais, mas só em jogos online. Ele não pode se esquivar para sempre, especialmente tão perto. Ele decide que precisa terminar antes que se prolongue. Scar diz que encontrou seu estilo e só usa o Blink com sua adaga. Se proteger seus sinais vitais, uma adaga não será problema. Sim. Yul se aproxima e Scar grita, lançando uma onda de gelo. Sim. Seol retorna com Blink e Scar pensa que está acabado porque seu feitiço foi lançado primeiro. Mas então ouve que seu camarada acabou de ter a garganta cortada por Seol. Scar percebe que foi induzido a pensar que era o alvo. E antes, correu como alguém inexperiente. Mas agora é diferente. Sim, isso foi antes. Mas agora que praticou com eles, sente-se confiante. Scar se irrita, dizendo que foram brandos com ele e que a culpa é deles por subestimá-lo. Ele grita que vai matá-lo agora. Yesiel não tem medo e avança contra ele. Ele ergue o ombro para trás e atira a lança que pegou contra Scar. Scar diz que usar um Blink de frente o coloca em risco de ser contra-atacado. Então a lança é uma isca. Ele a bloqueia, dizendo que não deixará que ele faça o que quer. E sorri, dizendo que agora aparecerá bem ao lado dele. E ele se vira para a direita, mas percebe que, mais uma vez, foi induzido a pensar que seria ali que ele estaria. Ao ser esfaqueado no peito por Yesiel, encerra oficialmente o primeiro episódio de fuga de seus perseguidores. Ele obtém alguma experiência, e recebe uma recompensa por ter vencido a história de forma única. Yesiel cai no chão ofegante e está claramente exausto de tudo isso. Sua mão está muito trêmula para alcançar a espada. Ele olha para o cadáver de Scars e se dá conta de que isso é realidade. Ele entende que isso não é um sonho. Ele acabou de vivenciar tudo isso de verdade. Sua primeira luta, seu primeiro piscar de olhos e seu primeiro assassinato. Ele parece um pouco em conflito, mas diz que fez isso para sobreviver. Depois de descansar um pouco, ele se levanta dizendo que é hora de deixar este lugar. Mas percebe algo. Ele diz, espere, e se vira para olhar o cadáver de Scars. Ele começa a vasculhar os bolsos, dizendo que na verdade não tem dinheiro, mas que tem cerca de 2 milhões de créditos. Acho que milhões não são muito por lá. Ele olha de volta para o penhasco e diz que esse é o único problema real que resta. Ele se aproxima da borda e pensa em como fazer isso. Ouvimos algumas pessoas do outro lado perguntando se há alguém lá, dizendo para vir por aqui. Ele os reconhece como o grupo de magos do tutorial. Eles acenam e ele grita que está lá. Eles perguntam se ele pode atravessar sem ponte. Ele diz que sim, que logo estará indo. Um dos magos diz para os outros esperarem, pois ele vai atravessar. Outro diz que, para atravessar, ele teria de ser um cavaleiro de 3ª classe.
perguntando como um garoto poderia fazer isso. Ele diz que não tem certeza, mas fica surpreso ao vê-lo. Pisca para uma das rochas. Os dois estão atordoados enquanto ele faz isso mais uma vez. Alguns deles veem essa exibição e se perguntam se é um tipo de magia de salto. Alguém lá atrás diz que é uma piscada, e eles se viram para revelar uma garota dizendo que ele está piscando. Um deles pergunta como isso é uma piscada quando ele é capaz de controlar a distância e a direção. Perguntando como isso seria possível. Então ele se surpreende ao ver duas pessoas atrás de Yosiol e se pergunta se elas estão com ele, mas logo percebe. Mas não é o caso. Eles começam a lançar magia ofensiva. O feitiço parece doentio, como o revólver de Pum de outra série. Seol vê por trás, é avisado e usa o Blink para evitar o ataque. Ele vê que os magos não desistem e a situação fica perigosa. O tempo de recarga é de 3 segundos, então não dá para evitar toda a magia deles. Ele precisa da próxima pedra flutuante como apoio. Mas, com o sexto sentido, percebe que lançam outro. Desta vez, um raio negro. Ele evita por pouco, perdendo um pouco de cabelo. Mas a plataforma abaixo começa a cair. Ele olha e vê que todas as pedras estão muito distantes e torce para aterrissar em uma delas. Ele lança o Blink e se agarra a uma borda da rocha, dizendo que sobreviveu, mas falou cedo demais quando a próxima flecha de fogo foi lançada contra ele. Quando ela se aproxima, ele diz que está cozido, mas um tipo de feitiço azul aparece, soprando a flecha de fogo para longe dele, evaporando completamente a flecha de fogo. E Yesiol fica surpreso, dizendo que era uma lança de gelo coberta de raios, e que alguém com 2 atributos no tutorial é raro. E não só isso, mas eles calcularam a trajetória sem gastar mana. Ele se pergunta quem é capaz de tal coisa, e olha para os magos para ver que era a garota de antes. Os mágicos inimigos percebem a desvantagem e se viram, admitindo a derrota. Enquanto se afastam, Yesiol suspira de alívio, dizendo que parece um inferno ao vivo. Mais tarde, ele atravessa e vê a garota que o salvou. Ele a agradece, e ela diz que não foi por gratidão. Ele diz que está bem, mas menciona que a voz dela é muito bonita, mas seria difícil se aproximar dela. Ele olha para o penhasco, explicando que parecem apenas bandidos, mas fazem parte do culto ao demônio das trevas mencionado antes. Mas isso termina aqui, pois ele está no território dos magos, que não poderão persegui-lo mais, e nem sabem quem ele é. Uma janela de status começa a desaparecer, dizendo que é o 2º episódio. É hora de se inscrever na Stella Academy. Acho que os tradutores tiveram um derrame ao digitar. Ele diz que não deve ser difícil, mas pergunta por que tem que voltar para a escola tão velho. Vemos a carruagem andando por um terreno nebuloso, e na parte de trás, está Yosiol, caído, claramente tendo um pesadelo. Vemos que o verdadeiro Iseol é uma criança puxando a roupa da mãe, dizendo que vai crescer e se tornar um mago. Ela sorri orgulhosa, dizendo que acredita nele. Seus pais economizaram para comprar um livro de magia para ele. Então, ele estudou para deixá-los orgulhosos. Vemos sua mãe cobrindo-o após estudar a noite toda. Muito saudável. Ela se surpreende quando o médico fala sobre a síndrome de Yesiel's Monolic. Yesiel diz que isso não pode ser verdade. Ele se pergunta se essas são as lembranças de Yesiel's ou dele. Ele se recupera e acorda, com dor de cabeça. Olha para fora e vê que já é de manhã. Um passageiro disse que ia acordá-lo, pois estavam chegando a Lissoiche, uma cidade perto de Arcanium. A carruagem parou, e os magos decidiram pausar aqui. Sim. Il começa a se alongar, e vê a garota que o salvou olhando para ele. Ele acha isso surpreendente, mas ela imediatamente se vira, e ele diz: "Isso é muito frio, mas as coisas estão indo bem, apesar de sua preocupação. A linha do tempo está mais próxima dos tempos modernos. Nas grandes cidades, há trens, naves voadoras e portões de dobra, para viagens longas convenientes. Ao chegarem a Luzoisha, embarcarão em uma nave voadora, para Arcanium, onde o episódio começa. Existem torres mágicas renomadas, ordens de cavaleiros magos e 5 academias em Arcanium. A academia com os magos mais poderosos e alunos excelentes é a Stella Academy, cheia de gênios e nobres do mundo todo. Ele não sabe como Yesiul foi admitido. Diz que esqueceu de verificar suas habilidades. Temos uma visão mais aprofundada da síndrome de vazamento de mana, MLS de agora em diante. Ele diz sem o sexto sentido e a aceleração da detecção. Ele já estaria morto. Seu corpo é amaldiçoado, pois não acumula mana, uma maldição de nascença. Contudo, ele detecta mana ao redor com seu sexto sentido. Isso permitiu sentir qualquer ataque dentro de um raio.
A aceleração da detecção faz ele sentir como se o tempo desacelerasse. Assim, até ataques impossíveis podiam ser enfrentados por ele. É vital para Ezeol, pois ele não usa mana. Mas o sexto sentido consome sua coragem e tem consequências graves. Vamos conferir suas estatísticas. Ele abre a guia. A maioria está no início. Ele menciona que são boas estatísticas iniciais. O UCO original tinha baixa sensibilidade. Então parece que ele transferiu algumas estatísticas para o novo UCO. Ele explica que as habilidades têm níveis, mas as estatísticas são estreladas. O máximo é 9 estrelas, mas é impossível alcançar. Jogou por 10 anos, e o máximo foi 8 estrelas em resistência e sensibilidade. Decide investir em sensibilidade para aumentar o sexto sentido e a velocidade de reação, já que pode aumentar outras estatísticas com treino. Ele diz que agora o problema é a MLS. Se ele não treinar, não sobreviverá muito tempo. E precisa melhorar seu físico para os segredos da natureza. Isso será explicado depois. A maneira de reforçar o MLS é na Stella Academy. Isso significa que ele deve ir para a Stella se quiser resolver a síndrome do tratado. Ele não quer voltar à escola e gostaria de ajuda. Aparece uma janela dizendo que ele perdeu notificações. Ele pergunta o que é, mas é hora de ir. Ele decide verificar depois. A garota de cabelo azul o vê sair e a imagem muda para uma nave. O anúncio diz que partirão para Arcanium, então sente-se. Pessoas bem vestidas veem Ezeol, dizendo que parece uma criança perdida, perguntando se nunca esteve em uma nave antes. Chamam-no de caipira e estalam a língua, perguntando por que Stella deixa os camponeses entrarem. O homem diz que a cidade deveria ser a mais renomada do mundo, e que estão manchando as águas com pessoas como ele. E a Seol olha para eles, mas não liga, e o tamanho, diz que as crianças são iguais em qualquer lugar. Elas se irritam perguntando se ele suspirou para elas. Isso enfurece o de cabelo roxo, e ele late dizendo para pararem com isso. Mas os outros meninos ficam atônitos. Ele se pergunta por que todos estão tão barulhentos. Então se vira para ver uma garota de cabelos brancos e gagueja dizendo Princess Biunta. Sim, Yu se vira e pergunta se ele disse Bayon. Ela é a princesa de Adelebet. Ela passa por todos. E o garoto de cabelos roxos a cumprimenta. Ela olha para ele, e ele fica paralisado. Constrangimento alheio aqui. Ela passa por Ezeol. E ele diz que ela é uma vilã nesse mundo. Ela é uma das principais do jogo. Ela e a protagonista sempre discutem, e Bayon morre no final. Não importa o caminho que seguir. Em alguns, ela é brutalmente assassinada. Em outros, é intimidada por toda a academia antes de ser expulsa. Em um, ela passa por algo tão vergonhoso, que nunca mais aparece em público. Como se os desenvolvedores tivessem ressentimentos pessoais, e quisessem que ela sofresse. Sim. Seol diz que sabe que ela é popular entre os jogadores masculinos, pois é bonita. Mas ele sente que ela o matará se falar com ela. Seu estômago ronca e ele comenta que deveria comer. Vemos muita comida bonita, mas ele só tem uma lata de algo. Ele menciona que é caro. Então espere até aterrissarem. Outro anúncio informa que chegarão a Arcanium em 10 minutos. Então dirijam-se ao primeiro andar. Ele repete e Eziel sorri, dizendo que está começando. E que esta é sua nova realidade, e é hora de agir. Mas depois ele fica sombrio, e diz que isso é bom. Ele resolveu. Não sei se algo foi pulado. Isso me confundiu. Ele se pergunta se vai sobreviver na academia, ou neste mundo. Ele olha pela janela, e lembra das notificações. Ele as abre, e diz que o projeto Constelação oferece uma recompensa especial. Primeiro, uma versão reduzida dos itens que ele usou. 2. Uma versão reduzida das habilidades que ele adquiriu. Ou 3. Apenas experiência. Ele pensa em qual escolher, e se pergunta sobre itens específicos, mas o sistema diz que a qualidade é alta e será rebaixada. Ele pede o Hyperspace Blink. Como é uma versão avançada do Blink, não pode ser adquirido, mas ele pode melhorar o Blink. Ele pergunta se precisa mesmo fazer o downgrade. O sistema diz que, sem poder narrativo, não podem se materializar totalmente. Ele pergunta o que é isso, e o sistema explica que é a força que impulsiona a história. Se ele continuar explorando ramos desconhecidos como ontem, isso se acumulará. Em resumo, não podem lhe dar nada valioso no final, já que ele é novato. Ele pergunta sobre os óculos Bulbul. O sistema pesquisa, e diz que pode ser fornecido. Ele decide optar por isso, e os óculos aparecem na sua mão. Ele não acredita que um dia estará usando isso. É um item com todas as informações que
Ele coletou no jogo, no mundo Ether. Era impossível lembrar e ler informações sobre monstros caçados ou conhecimentos adquiridos. Então, os jogadores criaram itens para armazenar informações. E ele é um desses jogadores. Ele os usa. Consome poder mental. Mas se lembra de todo o conhecimento que viu. Ele tem 2 pastas e um selo. Ele abre a pasta com uma lista completa de informações do jogo. Ele olha algumas e diz que já está bom. Na vida real, não há como saber quanto grinding pode fazer com o sistema do jogo. Mas com esses óculos, ele pode recuperar metade de seu habilidade anterior. Ouvimos alunos falando sobre uma mulher chamada Hazel. Ele vê a garota de cabelos azuis que o salvou. Ela é filha de um traidor chamado Dutch Moth. Perguntam como ela ousa mostrar seu rosto aqui. E a Seol não lembra o nome, mas vê que ela é uma heroína falsa que morre depois. Ele diz para explicar. Há algo que ele precisa ressaltar. Embora ele esteja em um jogo chamado Ether World, é um jogo baseado no romance de fantasia Don't Love the Princess. O romance é sobre Agiel, que perdeu toda a sua família. Ela confronta os esquemas da vilã Bien e termina com o protagonista masculino. No final, a vingança desaparece e o personagem masculino a protege. O jogo teve um final triste após receber feedback duro de seus leitores. Ele diz que, embora baseado no romance, a história é diferente. No jogo, uma personagem original chamada Flame foi adicionada como heroína. Flame tinha uma história de fundo. Ela veio do mundo moderno e gostava de ler o romance, sendo transportada para esse mundo. Portanto, ao contrário do romance, Agiel se tornou a heroína falsa do jogo. Embora Flame tenha conquistado seu lugar, apesar de muitas tentativas dos jogadores, disseram que ela não tinha salvação, mas ele diz que nada disso importa. Ele se pergunta se é sua imaginação, dizendo que sente que já a viu antes. Ok, esse personagem principal tem atraso mental. Quantos magos do Relâmpago de Gelo ele conhece? Alguém tinha que dizer isso. Ele decide que foi só imaginação, e decide sair. Dentro da Stella Academy, vemos alunos por toda parte, e um homem diz que eles estão conscientes. Humanos demoníacos são magos que viram monstros ao abraçar poderes de outro mundo. Continuam invadindo, abrindo portões do Persona, ou liberando masmorras antigas. Seu destino é proteger o mundo das trevas. Os alunos acham o discurso chato. O homem diz. Em seguida, haverá a cerimônia de juramento para os 4 alunos com melhores notas e o representante dos calouros. Ele pede que todos os alunos subam ao pódio. E vemos as 5 pessoas chamadas. Yeseol diz que seus rostos estão brilhando, apropriado para os personagens principais. O mais brilhante é o representante da música Mayu. Ele teve a maior pontuação geral. Yeseol diz que é ele. Ele é um personagem único. Ele tem um status de mana de 9 estrelas, com potencial de se aproximar do reino das divindades. Ele é um gênio natural que pode usar todos os elementos, mesmo sem alcançar o verdadeiro final. Ele quer evitar finais ruins, então precisa de Yu Sang ao seu lado. Mas diz que isso depende da chama, a outra pessoa do seu mundo. Diz que depende de como ela agirá, já que é da realidade dele. Pode ser bom se dar bem com ela, mas será complicado se ela o considerar inimigo. Ele possui a vantagem no que diz respeito à informação. Ela é romântica, mas ele tem o domínio do jogo. Sua relevância na história é menor que a de um NPC de loja. Ele nos revela que Flame pode purificar humanos demoníacos das trevas. E também pode empobrecer as pessoas ao seu redor. Talvez, portanto, estar próximo a ela o afetaria. Seu papel é apoiar os personagens principais de longe e evitar se envolver com eles. A cerimônia de entrada terminou e o segundo episódio acabou. A câmera mostra uma visão mais ampla da Academia Stella e volta para Yeseol. Dentro de uma sala de aula. Ele diz que faz tempo que se formou na universidade, então é estranho voltar a ser colegial. Mas não é ruim, pois ele tem esse pequeno relógio. É o relógio de bolso Stella, que prova que você é aluno da academia. Com ele, você recebe tratamento e serviço melhores que os com licenças de guerreiro mágico. Ele diz que mal pode esperar para usá-lo. O professor entra e pede para todos se sentarem, pois os exames começarão agora, então guardem tudo, exceto materiais de escrita, e aqueles com óculos serão examinados primeiro. Ele diz que o currículo da Stella's Academy é mais rigoroso que o da maioria das universidades coreanas. Você faz um exame no primeiro dia. É chamado de exame de organização de classe, praticamente um exame de colocação. O professor diz que é hora de começar. Yesil olha e diz que não faz ideia do que está escrito.
O exame de colocação não tem relação com o de admissão, notório por sua dificuldade absurda. Os alunos são designados a partir de 2 classes S com base no exame. É claro, a maioria dos personagens jogáveis está obviamente na classe S, mas Yesiel está em último lugar entre os alunos. Ele se pergunta se poderia simplesmente entregar uma página em branco, ou se seria expulso. Ele olha para Yu-song, que boceja de tédio. Yesiel diz que não esperava menos do que isso, ao ver seu trabalho concluído. E não é de se admirar que ele esteja sempre entediado. A natureza de seu caráter se resume ao tédio. Ele nasceu na família mais forte do mundo, e com o cérebro e talento mais geniais. Tudo é fácil para ele. Por isso, conforme a protagonista age, sua disposição seria boa ou má. Os humanos sombrios e demoníacos que querem arruinar os humanos estariam interessados em Yu-song. Mas o maior problema dele é a família. Ele diz que olhar para os gênios o faz se comparar ainda mais. Ele se pergunta se pode usar seus óculos para isso. Ele os tira, dizendo que não tem nada a perder. O professor passa e pergunta sobre seus óculos. Ele disse que para usá-los, precisaria fazer um exame antes. Ele diz: "Ah, sim, ele fez isso." O professor diz que vai verificá-los. Ele derrama um pouco de mana e olha para eles. Yesiel diz que se for pego, pode ser expulso. A janela faz um som, perguntando se ele quer ativar os óculos. Ele diz que não e deve continuar dormindo. O professor devolve os óculos, dizendo que não sente mana nele. Por isso, da próxima vez, é melhor perguntar antes. Yesiel diz que se as funções originais estivessem ativas, teria sido horrível. Ele liga os óculos e diz que pode ver as respostas, e que isso é um jackpot. Ele se pergunta o que acontece se ficar em primeiro. Começa a escrever, dizendo que vai escapar da aula. Talvez consiga uma aula. Mas o professor diz que o exame acabou e vai recolher os trabalhos. Yesiel fica surpreso. Todos os papéis voam em direção ao professor. Ele diz que só terminou 3 questões. O professor começa a olhar para eles. E Seol diz que pensou em escapar da aula, mas está condenado. Mas ele olha para o professor, que grita para entregar os óculos. Yesiel entrega. E o professor dá mana de novo, dizendo que não tem jeito. Ele pede a um aluno para chamar o Dr. Graham. Yesiel pergunta o que está errado, dizendo que escreveu o processo claramente para evitar acusações de trapaça. E se ele foi pego ou não? Vemos o professor perguntando a Grayman o que acha. Ele analisa os óculos, dizendo que resolver a questão é suspeito. O professor pergunta se ele trapaceou, mas Greymon diz que não. Ele não sente magia dos óculos ou de seus itens. Então resolveu a questão com sua habilidade. Greymon diz que é interessante, e ficamos sabendo que o professor se chama Lee Hanwal. Greymon diz para ele se desculpar com o aluno. Hanwal o faz rapidamente, pedindo desculpas a Sinseol, mas claro que ele trapaceou e estaria em apuros se fosse descoberto. Ele avisa Hanwal para ter cuidado. A cena muda para outra tomada externa. Vemos o escritório de Hanwal, por dentro. Ele examina papéis e parece pensar em algo. Sua colega o chama, perguntando se está corrigindo as provas dos calouros. Ele diz que sim, e ela comenta que há muitos calouros interessantes este ano. Ela faz parte do Conselho de Anciãos. Seu nome é Adeltaman. Hanwal diz que sim, aparentemente sim. Da família mais renomada da magia do fogo, Hong Baian está frequentando. Príncipe herdeiro do Império Skalvan. Jeremy superou seus irmãos mais velhos com seu talento mágico. Da maior torre mágica do mundo, a Torre da Lua Cheia, Henryong, o sucessor. Ela ouviu que foi difícil definir as questões do exame em um nível alto devido à quantidade de alunos talentosos. Hanwal diz que está feliz por ela gostar. Mas, como mencionou, o exame tinha 3 questões no início consideradas muito difíceis. Normalmente, a intenção era que, se você não conseguisse resolvê-las, deveria ignorá-las. Em segundo lugar, como resolver um problema que não aparecia em nenhum dos livros estudados? A Era da Magia, onde a memorização e a teoria prevaleciam, acabou. Agora é a era de combater com julgamento rápido e pensamento criativo. Mas as perguntas não foram feitas para serem resolvidas. Mais de 1000 dos alunos deixaram-nas em branco. Os 100 alunos que tentaram não acertaram uma única resposta. Entre os novos alunos, apenas 3 acertaram as 3 respostas. Ma Yu-song, o prodígio do século, e Flame, que tiveram admissão especial do diretor. Depois, a Yasiu. Yu-song e Flame são gênios, mas Yasiol teve a menor pontuação de admissão. Ele não esperava que resolvesse o problema, já que não resolveu nenhum outro. Adele pergunta por que ele está tão interessado na pontuação, dizendo que deve haver algo sem sentido. No entanto, ela diz que faz sentido, pois muitas fórmulas e equações não resolveram. Então, o que uma aluna saberia?
Hanwoo pergunta se ela acha que o aluno é um gênio. Ela diz que pode ser coincidência. Ela sai e ele suspira. Ficamos sabendo que o diretor só deixou Yesiel entrar pelo seu controle do Blink. Hanwoo diz que os alunos com admissão especial são diferentes. Ele sorri e diz que é um mago especializado em piscar. Em breve, descobrirá se foi coincidência ou não. Os alunos conversam e mencionam que a tarefa está no quadro de avisos. Eles se perguntam o que vão receber. Um diz que sua mãe disse para não voltar sem estar em uma aula. Yesiel não acredita que precisa verificar pessoalmente. Diz que no jogo, ele vê com um clique. Ele chega ao quadro. E um aluno nota que ele é Beck Yesiel, aquele que tirou 0 na aplicação mágica do exame. Zombam dele, perguntando como entrou na estela e questionando os padrões da escola. Yesiel diz que não liga para a conversa deles, só quer ver em que classe ele está. Ele olha e seu nome não está na turma F. Ele se pergunta se foi reprovado por responder só 3 perguntas. Outros alunos dizem que seu nome não deveria estar ali e que deve haver um erro. Elas falam sobre alunos que se classificaram com 2 dígitos e foram para a classe A. Yesiel se pergunta sobre o que falam, vai verificar e vê seu nome na classe S. Ele diz que não é possível. Ele insiste que só os alunos especiais estão na classe S. É diferente das outras séries. É diferente, com várias classes por série. A classe S tem 41 alunos, e apenas uma classe. Ele diz que isso é um erro, e que o estresse é discreto. Ele diz que agora é obrigado a lidar com os personagens principais. Envolver-se com o protagonista ameaça sua vida curta, mas ele não pode mudar de classe logo. Então é melhor manter a discrição. Ele diz que por enquanto é só administrar. Vemos Flame olhando para ele, e ela tem algo em mente. Corta para uma sala onde Bayon é esbofeteado pela mãe, perguntando como errou 3 perguntas. Azel errou só 2. Ela é a professora do elemento fogo, chamada Hong-il, definitivamente sua mãe. Ela diz que não respondeu perguntas que até insetos acertaram, então é inferior aos insetos. Portanto, deve se imaginar como um inseto e refazer. Ela pergunta se entendeu em tom quebrado, abelha, e diz que sim. Sua mãe a olha com desprezo e suspira, dizendo para ouvi-la, pois não pode se dar ao luxo de ser como ela. Ela foi expulsa do reino e está presa a um emprego estúpido de professora, e não pode se tornar a vergonha do reino. Ela diz que precisa ser melhor que sua irmã. Il começa a sorrir, perguntando novamente se ela entende. Novamente. Bion diz que sim, mas na verdade, não entende. Ela vive como foi ensinada, e é tão boa quanto foi ensinada. Ela chora e pergunta por que é atormentada assim. Pobre garota. O filme corta para a classe S. Vemos os alunos sentados, e Yesiel diz que está ferrado, e que a maioria aqui é esquisita. De novo. Ele ouve os alunos perguntando como ele está aqui. Alguns pais protestaram por ele estar na classe, mas o diretor garantiu que ele era adequado. Yesiel ri, dizendo que parece um pária, mas trabalham duro desde pequenos. Ele também ficaria frustrado se um idiota como ele estivesse na mesma classe. Mas as turmas podem mudar com base no desempenho. Há poucos casos de rebaixamento, e mais pessoas passarão de uma classe para outra depois. Mas ele ainda se surpreende que os personagens do jogo estejam à sua frente. E a maioria dos alunos daqui se tornará famosa em todo o mundo. E 5 deles podem trair o mundo mágico. Yu Song é um deles. Ele olha para Flame, dizendo que se ela pudesse parar com isso, seria bom. Hanwoo entra, dizendo a todos para pararem de falar. Sun fica surpreso, e Hanwoo diz que é um prazer conhecer todos eles. Ele tem certeza de que alguns sabem quem ele é, mas é bom se apresentar formalmente. Ele é o professor deles, Lee Hanwoo. Alguns dizem que ele caçou milhares de humanos sombrios e demoníacos. Ele é um guerreiro mágico de classe 7, em um nível completamente diferente. Ele pede calma e diz que há muito talento aqui, incluindo um aluno especial. Este lugar promove magos de combate. Como guerreiros mágicos, com 3 anos de educação rigorosa, ele não espera que os sigam, mas quer que todos façam o melhor. Pergunta se há dúvidas. Ninguém responde. E ele diz: bom, é hora da aula. Puran entra com um ferimento no rosto. Yu Sang se surpreende que Bai An, mais que qualquer um, está atrasada. Ela vai até Hanwoo e Yu Sang se pergunta o que houve. Ele coloca os óculos para ver. Ele não vê nada além da certeza da morte, mas diz que ela está destinada a morrer por causa de Flame ou Azel. E é por isso que ela é a vilã destinada, e não por ser má. Ele gostaria de salvá-la,
mas não pode ajudar ninguém. Han Wol lhe diz para se sentar. Yu Sang suspira, dizendo que se sente mal, mas precisa manter distância. Mas ele está confuso. Também, ela se aproxima dele e o olha de cima a baixo. Ele se pergunta o que ela faz. E ela se senta ao lado dele. Ele pergunta o que ela diz. Isso não parece bom. Han Wol diz que antes da aula, terão a seleção de funcionários para a escola. As classes S e A terão suas seleções juntas. Yu Song diz que isso é irritante. Mas está ansioso. Há 2 grandes eventos na Stella Academy. Um é a cerimônia de contrato familiar. O outro é a cerimônia de sucessão da equipe. Na Stella Academy, a cerimônia é muito especial. Eles vão para uma área diferente. E Hanwell pergunta se todos estão aqui. Ele diz que as equipes, desde a classe mais baixa até a média alta, estão preparadas. Tudo o que precisam é pegar o bastão que gostam. O processo de ligar um deles é complicado. Sim, diz Seol. Na verdade, não são eles que escolhem seus cajados. No mundo Aether, os cajados só respondem àqueles que consideram dignos, causando ressonância. Isso significa que você não pode usar os de alto nível só porque quer. Ele para e olha o site, pensando qual escolher. Antes, escolheria um da classe F, mas agora deve escolher com cuidado, pois está na classe S. Ele diz que o bastão que melhor se encaixa é a varinha. Explica como os cajados são divididos em forma curta e longa. As formas curtas são usadas pela classe dos cavaleiros, que usam magia rapidamente. Já os longos são usados por quem se concentra em feitiços únicos com longos tempos de lançamento. Os outros começam a fofocar sobre o que esse vai escolher, dizendo que ele não tem problemas com o efeito de ressonância. Ele não se importa, são crianças. E diz que podem pensar o que quiserem. Alguém o chama, e Esol pergunta quem é ele. Ele diz que é Yuzlek. Os alunos o mencionaram antes. Sim. Seol diz que nunca ouviu falar dele, embora Yuzlek pergunte qual ele vai escolher. Ele diz que qualquer coisa. Yuzlek zomba, dizendo para escolher um bastão de cidadão comum, e que não deve causar problemas para os professores. Sim, Seol não quer mais falar com ele, e diz que ele também não deveria. Yuzlek fica constrangido e grita com ele, perguntando se ele está brigando. E Seol, suspirando, diz que isso é irritante e equipa seus óculos, que dizem que Yuzlek é um valentão de 3ª categoria. Ele o coloca perguntando por que há tão poucas informações. E percebe que esse cara é apenas um maldito figurante. Yuzlek aponta para aquele que ele planeja escolher, dizendo para prestar atenção. Sim, o SO olha para ele e o reconhece como o Ed Murray Adamiri, que deve ser o mais alto aqui. Um bastão de classe média alta geralmente é para guerreiros mágicos profissionais. Por outro lado, não importa o quão talentoso você seja, a classe média baixa geralmente é o limite para os estudantes. Especialmente porque até mesmo os guerreiros mágicos profissionais mal conseguem agarrar os bastões de classe média baixa. Há outro bastão de classe média alta aqui, além do Atomiri. Na verdade, ele não está aqui para ninguém escolher. Seu único propósito é ser flexível. Han Wol diz para todos ficarem na frente das equipes de que gostam. Vemos Won Ryong com o seu, junto com Jeremy, e até Baeon. Em seguida, vemos uma ressonância enorme, pois foram aceitos pela equipe de classe média. Os alunos dizem que isso é loucura, pois só mágicos certificados pela AH empunham bastões de classe média. O Slack começa a se sentir superado. Ele diz que o inferno é mostrar o que pode fazer. Todos veem Yuzlek se aproximando de seu bastão, e perguntam se ele está tentando um bastão de classificação tão alta. Ele diz que é assim que o verdadeiro talento se parece. Ele a agarra e uma luz brilhante surge na sala. E Seol diz que já esperava. Ele não conseguiu ressoar. Vemos ele no chão, com dor, e os alunos dizem que alguém deveria chamar um professor. E que acham que as equipes de classe média alta serão impossíveis. Seol diz que é melhor desistirem, porque só uma pessoa conseguirá. Yu Sang se aproxima cantarolando. Ele olha para baixo, com um sorriso no rosto. Os outros alunos se perguntam se ele vai tentar pegá-la, dizendo que duvidam que até ele consiga lidar com o Yad Murray Atomiri. Ele se agarra a ele, e uma luz muito brilhante do arco-íris pode ser vista. Sim, ele sofre um flashback, mas quando melhora, podemos ver que ele está sorrindo, pois conseguiu entrar em contato com a equipe. Eles dizem que não há como um aluno ser capaz de fazer isso. Perguntam como é possível que um aluno consiga ver usando um bastão médio alto. Yeziel suspira dizendo que já esperava isso. Agora outras pessoas entenderão o quanto ele é talentoso. Ele olha para Yeseol, que se pergunta se ele está olhando para ele, e sorri para ele. Yeziul se pergunta se ele perdeu a cabeça, dizendo que Flame também possuía outra equipe de médio porte chamada Teravan. No entanto, pode ser aí que a rota se divide. Se Flame conseguir obtê-lo, Yu Sang se interessará por ela devido à sua genialidade em abrir a rota Yu Sang.
Mas se ela escolhesse outro cajado, o caminho seria totalmente diferente. Ele precisa usar o Flame para trazer Yu Song para o lado deles. Ele finalmente a encontra e a vê se aproximando do bastão. Ele diz que é lá que Taravan está. Ele observa e se pergunta o que ela vai fazer. Ela caminha em direção ao bastão e ele diz que ela precisa pegar isso. Então Yu Sang se interessará pela chama e haverá uma chance de um bom final, mas ela simplesmente ignora, que o surpreende, e ele se pergunta por que não está interessado em Terravan. Ele se pergunta se ela não sabe sobre isso, dizendo que talvez lhe faltem informações, mas isso é ruim. Ele diz que ela deve ser capaz de se identificar com qualquer equipe, já que ela é a protagonista feminina, mas ela pode escolher uma estranha, e eles podem acabar perdendo as boas rotas. Ele percebe que não tem escolha a não ser empurrar o Terravan para ela. Ele começa a ativar o Blink, dizendo que precisa fazer isso. Ele salta em direção a ela, e ela se surpreende, perguntando quando diabos ele chegou atrás dela. Ele pergunta qual é a concha do bastão. Ela pergunta por que ele quer saber. Ele simplesmente diz que ela parecia um pouco perdida. Ela lhe diz que não é da conta dele, e se afasta. Ele pede que ela espere, e diz que algo está estranho. Flame deveria ser amigável com todos, já que é uma pessoa muito sociável. Mas ela está sendo muito fria. Ele não pode desistir, pois sua vida depende disso. Ele diz que realmente quer ajudá-la a escolher um. Ela diz para ele cuidar da própria vida. Ele tenta dizer que tem um bastão perfeito. Ela fica furiosa, e pergunta o que ele sabe sobre cajados. Seul se pergunta onde errou. Pergunta se ela odeia figurantes. Diz que ouviu muito sobre ela. Diz que ela poderia se identificar com esse, e ela pergunta se é o Terravan. Ele diz que sim, aquele. E então, ouve um som estranho. Ele se pergunta o que é, e se encolhe quando o Terravan voa para sua mão. Ele abre os olhos lentamente, dizendo que isso o assustou, mas fica surpreso ao encontrá-la em sua mão. Ele começa a entrar em pânico, pois estava tentando dar a Flame. Ele diz, e se vira, suando de nervoso. Ela não diz nada. Então ele a chama. Ela, em um tom muito feliz, pergunta o motivo. Ele lhe diz que não é nada, percebendo que está ferrado. Mais tarde, Flame está andando com outros alunos, e eles começam a fofocar sobre como 2 alunos pegaram alguns funcionários de classe média alta. Eles estão surpresos, dizendo que apenas 5 pessoas os agarraram antes e agora 2 do mesmo ano. Mas, estranhamente, um aluno só pode piscar. Dizem que é a magia de um ser raro, mas boa. Perguntam se algo deu errado, mas Flame está pensando muito. Corta para a sala de autoaprendizagem. Ela anda pelo corredor, suspirando pelo silêncio. E não importa onde fosse, ouvia falar dos 2 alunos que estavam ficando. Os funcionários. Mas ela não consegue entender. Ela não conseguia acreditar que ele havia agarrado Taravan. Ela leu o romance 3 vezes antes de se tornar uma possuidora. E sim, ele nunca apareceu uma única vez. E que ninguém poderia entrar em contato com Taravan. Mas ele fez isso tão facilmente. Ela achou que ele estava tentando se exibir para ela, mas decidiu que era inútil pensar nisso agora. Alguns outros alunos a chamam perguntando se ela planeja estudar. Ela se vira e sorri rapidamente, perguntando se esses garotos acham que ela é uma nerd ou algo assim. Eles dizem que ela está sempre aqui estudando. Ela diz que não é nada disso. Outro pergunta por que ela os chama de garotos quando todos têm a mesma idade. Ela diz que é um hábito, pois era tratada como mais velha onde morava. Ela ri nervosamente, dizendo que não pode agir como uma criança. Eles perguntam se ela planeja estudar sozinha. E ela reconhece a garota como Jackie, perguntando por que o estilo de cabelo dela é igual ao seu. Ela diz que não está sozinha, porque uma reunião suplementar especial está chegando e ela vai participar dela, mas que precisa ir embora. Ela diz que todos podem comer da próxima vez. Ao se afastar, ela suspira, dizendo que é difícil lidar com meninas nessa idade, ou bem, com todos os alunos. Ela esbarra em alguém, e chamam seu nome. Ela olha para cima, e vê que se trata de Won Ryong. Ele pergunta se ela está bem, e ela diz que sim, mas ele percebe que a expressão dela parece estranha, perguntando se ela está bem. Ela pergunta se ele está preocupado, mas ele diz que está bem. Ele pergunta se ela vai estudar sozinha. Ela confirma e pergunta se ele vai treinar. Ele diz que o treino é importante. Ela diz que ele é muito sincero. E ele responde que é como chamar a chaleira de preta. Ele a observa e ela se pergunta o que ele quer. Ele sorri e ajeita seu cabelo. Bao. Então diz que haverá depois. Ela o vê sair e diz que é sem graça. Ela então se vira e vê Jack observando-a de longe. Ela acena para ela, mas ela sai correndo. Ela decide que não importa, pois não é o momento para isso. Ela chega à reunião suplementar especial e diz que, de acordo com o romance, Azel e Bein estarão aqui. Será importante ver a protagonista feminina e o vilão se enfrentando. Ela abre a porta e entra para ver Yu Sang agindo amigavelmente com Yaseol, que não quer nada com isso. Ela vê que o anfitrião é um cara chamado Kyle, e como ele fica surpreso. Ela diz que ele provavelmente não esperava que tantos alunos da classe S estivessem participando, e acha estranho que até mesmo Su Yang esteja aqui.
Ele é o líder masculino do mundo, e por algum motivo, está interessado em Yeseol. Ela diz que não é coincidência. Yeseol não resolveu nada além das 3 questões principais também. Ela se pergunta se ele sabia desde o início que, se você respondesse a elas, poderia entrar na classe S. A pobre garota está tão enganada. Ela diz que se ele realmente sabia disso de antemão, então ele é perigoso. Yeseol suspira, dizendo que gostaria que alguém tirasse Yu Sang de suas mãos. Ele pergunta a Yeseol por que ele veio aqui. Diz que não precisa ouvir essas coisas. Pergunta se há um motivo especial. É claro que é porque suas notas são péssimas. Ele olha para Yu Sang, perguntando-se por que ele está tão interessado nele. Kyle diz que é hora de começar. Eles examinarão os problemas do exame de nivelamento. E certamente todos conhecem as 3 perguntas do inferno. No início, ele queria expandir sua influência ensinando nobres burros. Ele diz que conseguiu resolver uma delas. Ele vê Yeseol, dizendo que ainda pode ser capaz de espalhar sua influência, já que ele ficou em último lugar. Ele sorri, dizendo que mostrará a ele que é melhor do que ele. Kyle começa a colocar a pergunta no quadro, dizendo que mostrará a eles como a resolveu e que se trata de uma armadilha. E como isso leva você a um erro. Yu Sang está sorrindo e pergunta a Yeseol se ele acha que está certo. Ele vê que Yu Sang está realmente esperando sua resposta, e não tem a menor ideia do que Kyle está falando. Com as 3 perguntas do inferno, nosso personagem principal tem o cérebro tranquilo. Sim. Seol decide ser honesto e diz que não sabe, fazendo com que Kyle pare de escrever. Os alunos começam a falar sobre ele, e perguntam se ele está dizendo que Kyle está errado. Yezu entra em pânico, e se pergunta por que todos estão olhando para ele dessa forma. Kyle quebra o giz. Pergunta se ele está fazendo errado em um tom condescendente, e pede a Yesiel que desça e resolva ele mesmo. Yesiel se pergunta por que ele faria isso, e Yu Sang o encoraja. Ele queria isso desde o início. Yeseol diz que não importa, e desce dizendo que vai resolver isso com Flame, e em seguida, os dois o observam, e ele vai até o quadro, e coloca os óculos, dizendo que as 3 perguntas do inferno são um exagero. É só um teste com trocadilho. Ele dá o exemplo de um mago que lança um feitiço dizendo: Querida Terra, derrame lágrimas, e há o dobro de sujeira que antes. Por que isso aconteceria? Ele diz que a resposta é: se a sujeira chora, está em decomposição. Ele acha isso ridículo, e se pergunta quem inventou, mas diz que Kyle resolveu como um problema de matemática. Seu método está errado, mas obteve a resposta certa por sorte. Mas se houvesse outro problema, ele entenderia errado. Ele diz que não pode lhe dizer a maneira certa, mas pode mostrar onde está errado. Ele menciona a terra, mas e se fosse o vento ou a água? Pergunta se o método dele ainda funcionaria. Então, Kyle diz que usaria um método diferente. Sim. Seol diz que teria que fazer tudo diferente, e que foi sorte. Ele acertou, não porque era o que o criador do teste queria. Kyle tenta responder, mas não encontra as palavras e admite que ele está certo. Gosto disso nele. Ele continua falando com Kyle, que anota, assim como os outros alunos. Flame está surpresa, perguntando como os outros alunos anotam o que ele diz. Ela diz que Azelle e Bai deveriam discutir, mas agora estão distraídos. Flame está preocupada que isso não é certo. E Song acena para Yeseol quando está indo embora. Yeseol acena de volta, mas não consegue acreditar que se envolveu com Yu Song e quer que tudo acabe. Ele solta um suspiro, dizendo que é por causa do Teravan. Mas não pode nem usá-lo agora. Ele não consegue entender por que Yu Sang o procurou. Não houve nenhum caso de personagens que a usaram além de Flame. Ele vê uma pessoa esperando por alguém, e se pergunta o que está fazendo. Ele decide passar rapidamente mas ela o chama. Witch o pega desprevenido. Ela diz que tem algo a lhe perguntar. Ele lhe pergunta o que é. Ela pergunta por que ele não explicou a solução antes. Mas não é que ele não tenha explicado. É que ele não podia. Ele diz que ela está entendendo errado. Ele simplesmente não tinha nada a dizer. Ela pensa sobre isso e diz que entende. Ele não queria anunciar sua solução naquele tipo de lugar, certo? E Eziel diz que também não é isso. Mas ela diz que o compensará. Ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela diz que o compensará de forma justa. Portanto, o que quer que ele tenha em mente, ele precisa explicar a ela. Ele está ainda mais confuso agora. Na biblioteca, nós os vemos sentados em uma mesa com as provas dela na frente dele. Ele diz que não entende por que ela precisa saber essas 3 questões. Ela diz que tem seus motivos. Ele diz que tudo bem, e que essas são as únicas 3 que ela errou. Perguntando se ela se sente envergonhada por receber ajuda de alguém que errou todas as outras. Ela diz que não, de forma alguma. A única coisa constrangedora é não saber como resolver os problemas. Ele diz que ela com certeza é uma aluna exemplar, mas pergunta por que ela o queria especificamente. Ele diz que ela é uma princesa, então certamente ela tem amigos a quem poderia ter pedido. Ela diz que dos 1141 calouros, apenas 3 acertaram as 3 questões. Ele pergunta o que ela quer dizer.
Ela lhe diz que eles foram feitos para serem insolúveis. Mas ele, você, a música e a chama, acertaram todas. Portanto, agora ela está em uma situação difícil. Ele se levanta da cadeira e pergunta como era para ser insolúvel. Ela pergunta se ele não poderia dizer isso ao resolvê-las de fato. Ele volta a se sentar dizendo que isso é loucura. E ele entende por que está em uma classe. E por que a Flame agiu da maneira que agiu. Ele diz que não sabe todos os detalhes do enredo do jogo. Ele nem sabia dessas perguntas de truque. Mas essa chama é diferente. Ela leu o romance então, mesmo sem conhecer a história do jogo. Deve conhecer os cenários, como as 3 perguntas. E agora que um figurante se intrometeu, tudo faz sentido. Ele aplaude. Bea, e pergunta em casa, o que há de errado? E ele diz para não se preocupar com isso. Ele olha para ela, lembrando-a de que ela vai ouvir um pedido dele, como se fosse um agradecimento por ajudá-lo a resolver a questão. Ele lhe diz que seu pedido é simples. Ele quer transformar seu cajado em uma espada mágica. Os ferreiros de seu reino certamente serão capazes de fazer isso. Ela diz que apenas mercenários de baixo nível usam isso. Ele diz que isso combina com seu estilo. Ele não quer explicar a ela que não pode usar magia, mas pergunta se ela pode fazer isso ou não. Ela pensa e diz que sim. Deve ser fácil. Ele diz que é bom e vai lhe dizer como resolver a primeira pergunta. Ele diz que precisa de uma mudança de perspectiva. Ela repete como uma pergunta. E ele explica o ponto fraco dela, que segue demais as regras e está presa em uma rotina. Mas ela só entende isso no 2º ano, após perder para Flame. Ele não pode lhe dar nenhum insight importante no momento, mas pode empurrá-la na direção certa. Ele pergunta se ela sabe o que é um questionário sem sentido. Ela pensa sobre o assunto e diz que acha que já ouviu falar sobre isso. Ele diz que dará um exemplo, que há entre um joelho e um joelho. Ela pensa. Diz que é a parte de trás do joelho, e ele diz que não. A resposta é, e. Ela pergunta como. Ele repete a pergunta, e ela parece desanimada. Então começa a olhar para ele com raiva. Ele diz para ela se acalmar e dar uma olhada na pergunta. Ela tem fórmulas e técnicas que ela não conhece, o que significa que deve ser resolvida usando a criatividade. Perguntando se é possível memorizar a criatividade. Ela olha para o lado, e diz que não. Ele sorri, dizendo que é claro que conhecer feitiços e técnicas é importante. Mas, para um mago, o mais importante é olhar para o mundo além dos limites do pensamento, pois a magia pode crescer a partir das menores mudanças. Mas ela pensa nas coisas de forma muito literal, e que nem tudo é baseado em memorização. Ele diz que ela é melhor do que ele em pensamento analítico e julgamento, mas que lhe falta a qualidade mais importante para um mago, que é a criatividade. A mão dela começa a tremer e a aura ao seu redor fica tensa. Ele diz que ela parece séria demais. Ele pergunta nervosamente se ela entendeu o que ele disse, mesmo que seja um pouco complicado. Ela diz que é claro que sim. Ele sorri nervosamente, pensando consigo mesmo que não tem mais ideia do que está dizendo. Ele diz que o teste do inferno, e pergunta a ela o que o homem disse ao cavalo enquanto o colocava na cama. Ela pensa sobre isso. Ele repete a pergunta. Ela diz que não sabe, e ele diz que a resposta é que já passou da hora de você dormir. Ele pergunta por que as camas normais não funcionam. Ela não sabe, e ele diz que é porque eles estão sempre deitados no trabalho. Ele continua fazendo essas perguntas a ela, repetidamente, mas ela não entende. Ela começa a tremer um pouco, e dá para perceber que ela está se esforçando ao máximo para aprender. Ele diz que tem uma mais fácil, perguntando a ela o que as nuvens disseram ao oceano quando estava chovendo. Ela começa a pensar sobre isso, e ele começa a orar para que ela entenda. Ela diz que está ficando um pouco emocionada. Ele fica surpreso, e lhe diz que ela acertou. Ela parece muito feliz consigo mesma. Ele diz que é a primeira vez que a vê sorrir. Ele diz que, como se espera de uma princesa, sua criatividade está em um nível diferente. Ela tosse e pede o próximo. Ele ri, e eles continuam. Mais tarde naquela noite, vemos Simil caminhando e ele parece exausto. Ele diz que passou 3 horas fazendo perguntas com trocadilhos com ela. Ele não esperava que ela acreditasse no que ele disse. Ele diz que ela é, sem dúvida, uma excelente mágica com uma mente afiada e que ele se sente culpado por explorar isso. Mas ele precisa que Taravan vire uma espada mágica, mas ele não pode mudar o que já fez. Ele diz que precisa fazer isso rápido. Compre seus livros para a aula. Ele olha em volta dizendo que achava que era por aqui. E então, vê um prédio antigo pelo canto do olho. Lá dentro, vemos teias de aranha nas estantes, e ele diz que esse lugar é um pouco sujo. Mas ele sabe que o dono da livraria tem o hábito de agir como se estivesse dormindo enquanto observa os clientes. Nessa livraria decrépita, as anotações de estudo de Mia estão aqui. O melhor aluno que se formou na academia há mais de 10 anos está escondido aqui. No jogo, bastou pressionar de um botão. Na vida real, você precisa ler o livro-texto para as principais. E, dependendo do livro-texto que usar, a taxa de aumento da nota será diferente. No início, ele comprava livros didáticos em lojas famosas, mas depois descobriu que havia bons livros didáticos escondidos à vista de todos. Se ele fizesse uma aula de engenharia mágica com as anotações de estudo de Maia, ele teria a garantia de uma nota perfeita.
mas só o fato de usar os óculos Bulbul já lhe daria notas decentes. Ele o vê pelo canto do olho e diz que aqui está. Ele vai pegá-lo, mas outra pessoa também o faz. Ele olha para a Zelle, sem saber como não a notou antes. Ela fica surpresa por ele saber quem ela é. Ele diz que é claro, pois ela é famosa. Ela diz que o reconhece do grupo suplementar. Ele fica surpreso por ela não se lembrar de tê-lo conhecido antes da academia, mas ele também não se lembrava disso. Ela diz que gostou do debate e que ficou decepcionada por ele não ter conseguido terminar. Ela sai dizendo que foi um prazer conhecê-lo. Ele diz que está feliz por ela não ter levado o livro, mas se pergunta por que ela está aqui. Nós havemos começar a pegar livro após livro, e ele diz que os alunos que vêm aqui geralmente são pobres como ele. Como alguém de uma família pobre, ela não teve escolha a não ser vir para cá. Ele diz que o pai dela provavelmente foi morto por humanos sombrios e demoníacos e que isso é triste. Uma princesa como ela precisa ir a uma loja de livros usados, mas ainda está preocupada com os preços devido à falta de dinheiro. No romance, ela também teve um final ruim. Ela morreu antes mesmo de Flame se tornar a personagem principal e é uma das personagens mais infelizes do jogo. Ele coloca alguns livros no balcão e pede que ela os entregue. Ele olha para Azel e pergunta o que ela está olhando. Ela está prestes a chamá-lo de palavra R, mas muda para dizer que os temas parecem interessantes. Ele diz que ela não estava prestes a insultá-lo de jeito nenhum. Ele pergunta como o quê? E ela pergunta por que ele está lendo tópicos sobre a teoria avançada do selamento, já que é uma magia antiga que envolve o uso de um item. Mas como a engenharia mágica e a alquimia são, coisas, é uma habilidade que raramente é usada. Ele diz que é verdade que o assunto tem pouca utilidade. E ela diz que pelo menos ele sabe, mas ele diz que é por isso que está estudando. Ela pergunta o que ele quer dizer. Ele diz que todo mundo pensa como ela. Portanto, é uma aula fácil de tirar notas melhores. Ele diz que vai primeiro, deixando-a confusa. Ele diz que, assim como Azel disse, não há muitos dispostos a fazer a aula de selagem teórica, mas isso significa que ele pode dedicar menos tempo a ela e ainda assim tirar ótimas notas, de modo que não terá problemas neste semestre. No dia seguinte, vemos Azel caminhando para sua aula, dizendo que a aula sobre nilidade deve ser fácil de tirar boas notas, mas vê que ela se pergunta se todas as aulas dele têm muitas pessoas, e todos começam a pensar nisso. Ela suspira dizendo que não pode evitar, que tem de dar o melhor. A aula termina, e enquanto todos saem, Azel pensa profundamente, e suspira dizendo que será difícil conseguir uma bolsa. Seu estômago ronca e ela diz que precisa comer. Caminhando para o refeitório, ela vê Yusil sentado em uma sala aberta, e se pergunta o que ele está fazendo. Ela vê um professor e que quase não há alunos, e que todos eles têm notas muito ruins. Ela diz que a palestra pode estar correndo o risco de ser cancelada, mas começa a pensar sobre isso dizendo que, se ela se inscrever nessa aula, poderá aumentar suas notas sem dedicar muito tempo a ela. E, se usar o tempo que economizar para estudar para outras aulas, poderá ganhar mais dinheiro para a bolsa de estudos. Ela se pergunta se foi por isso que Ezio a escolheu, porque a matéria era fácil, e se todas as aulas dele têm. A aula foi planejada para ser fácil. Mas decide que não há como, e se pergunta o que ela está pensando, dizendo que é uma coincidência. A cena volta para Yesiul na sala enquanto o professor fala sobre a origem da magia. O professor, Laden, explica como o mago de branco ensinou aos elfos a magia da natureza, aos anões, a magia da matéria, e aos humanos, a magia elementar. Depois, ele transcendeu aos céus. Depois de um tempo, Yesiul pergunta como ele vai lidar com isso por 3 anos, e que ir à escola nessa idade é uma tortura. Ele suspira, dizendo que a palestra é realmente importante, pois pode lhe dar pistas sobre o verdadeiro final. Mas ele pode estar errado, pois é apenas um palpite. Então ele olha para a direita, perguntando-se por que Azel está nessa aula. Ele não se lembra de nenhum dos personagens principais estar nessa aula, mas não que isso seja importante para ele. Leiden diz que a humanidade não parou na magia elemental. Eles viajaram pelo mundo roubando magia de espécies, e ainda assim, não estavam satisfeitos. Mas não havia mais magia para aprender. O mago fundador deixou as 12 luas divinas e desapareceu. Lembre-se, o dragão negro era a 13ª lua. Ele pergunta se alguém sabe sobre as 12 luas divinas. Agiel diz que elas são guardiãs que protegem o poder do continente, e estavam espalhadas por todo o continente carregando. O aluno diz que ninguém sabe seus deveres de 1000 anos atrás. Leidon confirma, dizendo que tinham poderes especiais. A 6ª lua do verão vermelho, por exemplo, tinha uma chama vermelha que nunca se apagava. Disse que nas profundezas do mar de Alamanca, ainda se veem as chamas. Então, se alguém estiver curioso, pode conferir. Ele questiona se isso não seria uma piada, pois qualquer ser vivo no domínio do Rei dos Mares morreria imediatamente. Leiden mostra outro exemplo, dizendo que a costa de Levians é um grande redemoinho no meio do oceano, que foi congelado pela 12ª lua do inverno azul. Cada lua divina tem seus próprios poderes únicos, e um milagre está programado para ocorrer se todas elas estiverem juntas.
Um dos alunos pergunta qual é o milagre, e Leiden diz que ninguém sabe de fato, pois eles adormeceram há 1000 anos. Sim, Seol encontrou 5 das luas divinas no jogo. Isso foi possível reunindo informações de outros jogadores. Nenhum outro jogador encontrou mais que ele. Ele acredita que reunir todas está ligado ao verdadeiro final. Encontrou 5 arriscando sua vida várias vezes, mas não tem escolha se quiser ver o verdadeiro final. Vemos um ataque de fogo contra um boneco, enquanto Yil diz que a força não significa tudo. Pois não importa o quão forte seja o ataque, se ele não conseguir acertar, não terá sentido. Ela caminha enquanto todos praticam seus feitiços de fogo. Ela vê um ataque poderoso voando, causando uma explosão maciça. Fica surpresa, pois quando a fumaça se dissipa em torno do boneco-alvo, ele não se machuca, mostrando que errou. Ela parece irritada e diz que isso é terrível, já que foi Bayon quem lançou o ataque, que sabemos pela história dela com a mãe é ruim. Corta para a Bayon sentada, e ela parece triste, dizendo que mostrou à sua mãe uma visão lamentável novamente, e que ela deve estar desapontada. Alguém a chama e ela se vira para ver uma garota de cabelos vermelhos. Ela pergunta se ela está bem, e diz que Bin é incrível. Era a mesma magia que ela, mas muito mais forte do que a sua. Bin pergunta por que isso importa quando ela não consegue nem mirar direito. A garota diz que sua magia era incrível, e que era muito legal. Ela diz que ouve falar dela desde que era jovem. Ela diz que o nome dela é nosso Shoong. Ela acha que pelo menos se lembra de ter ouvido falar dela, e que ela é um gênio do atributo fogo. Byun diz que achava que ela não era nada comparada à sua magia. Mas diz a ela que deve ser bom ter uma precisão tão alta. Nosso Shoong diz que, se Bayan praticar mais, ela não será comparável a ela. Bayan diz que já chega, mas que conversar com ela a fez se sentir melhor. Ela se despede e vai embora. O comportamento alegre de nossa Shoangs muda claramente para um comportamento sério. A cena salta para um prédio diferente. E, lá dentro, vemos Bayon suspirando. Alguém a chama, e vemos uma garota esperando com uma xícara de chá quente. Ela é a guarda exclusiva de An. Sim, Tarin. Tarin lhe diz que preparou uma bebida e um doce de ginseng. Ela diz para a comissão de reforma da equipe. Ela perguntou sobre: a equipe é boa, então eles disseram que uma espada mágica de alto nível seria feita. Por uma pergunta, e Tarin diz que eles estão questionando algo. Ela pergunta o quê? E Tarin diz que ouviu dizer que o bastão sugará continuamente a mana do usuário. Bayon diz que isso soa como uma ferramenta demoníaca sombria. Tarin diz que é um pouco diferente disso, e que está sempre ressoando com a energia da natureza. Bayon diz que isso parece horrível. Ao perguntar por que uma equipe tão lixo é de classe média alta, Tarin diz que é exatamente por isso. Bayon pergunta o que ela quer dizer. Ela diz que a habilidade original fortaleceria a mana dos usuários, o que a tornaria de classe alta ou superior. Mas, como ela é péssima em mana, foi reduzida para a média alta. Bion dá um pulo de surpresa com isso, perguntando como um aluno pode usar isso. Karin diz que também está confusa sobre isso e diz que sabe que não estava lá para eles entrarem em ressonância. Mas ela não acha que alguém a usaria para começar, a menos que tivesse uma tonelada de mana. Ela diz que não entende, mas com certeza Seol vai descobrir. Ela toma um gole de seu chá, dizendo que ele com certeza é único. Alguns dias depois, temos o início oficial do semestre. Vemos um professor dando uma palestra, e Seol ouvindo-o explicar como a magia de ataque precisa ser manipulada com mais detalhes do que outros tipos de magia. E é por isso que a orbitologia de mana é obrigatória. O nome da professora é Carlin. E, a partir de hoje, em suas batalhas simuladas, eles aprenderão orbitologia com foco em tiro e alvo. Ele começa a desenhar no quadro, dizendo que eles discutirão a fórmula orbital que ela menciona usando água. Os alunos estão desconfiados, dizendo que só alunos formados em água podem responder. Xiao Yan diz que isso é chato. Ele se pergunta por que essas aulas são mais difíceis que as da universidade. O professor vê seu tédio e o faz resolver a questão para a classe. Seol resolve rapidamente, deixando o professor atônito, dizendo que foi mais fácil do que pensava. Ele pergunta se ele está se formando em atributo de água e Seol diz que não. Carlin diz que tudo bem, então vamos em frente. Azel está curioso sobre tudo isso. Corta para Seol saindo da sala de aula mais tarde. E Azel o chama. Ele se vira para vê-la segurando seu livro, e ela diz que tem uma pergunta para ele. Ele fica surpreso, e pergunta o que ela precisa perguntar. Ela diz que descobriu, observando-o, que, independentemente de suas notas, ele é bastante inteligente, mesmo comparado aos melhores alunos. Ela confirma isso devido... A dificuldade das perguntas estava em um nível que até mesmo os professores teriam dificuldade. Mesmo que você diga que Stella é o lugar onde os gênios são comuns, qual é o problema com o Xin-Il? No início, ela negou. Mas agora tem certeza de que ele tem uma estratégia de registro de curso. E que se esse for o caso, ela precisa saber.
Então, ela pergunta a sua próxima aula, e é pega de surpresa, perguntando se ela está interessada nele ou algo assim. Ela fica irritada, dizendo que isso é nojento. Ele se pergunta o que está fazendo, e pergunta por que ela está curiosa. Ela diz que fez uma pesquisa sobre as aulas que ele está fazendo, e parece que todas são aulas em que ele pode facilmente tirar boas notas. E pergunta onde ele aprendeu essa estratégia. Ele diz a ela que não aprendeu nada, que foi apenas uma coincidência, e que, se isso for tudo, ele estará indo embora. Ela diz a ele para esperar, mas ele não espera. Ela percebe que falou baixo e tenta de novo. Ela pede que ele espere, e ele pergunta o que ela precisa, dizendo que ela pode aprender isso com outra pessoa. Há outras pessoas inteligentes, ou seguir o que ele faz. Ela diz. Mas quem faz o curso de Vine Moon Studies tira nota 10, então não importa se ela fizer. Mas se ela se matricular em outras aulas, isso pode afetar as notas dele. Ele entende que ela precisa da bolsa, senão será o fim para ela. Mas mesmo assim, ela se preocupa com as notas dos outros. Ele diz que mesmo sendo irritante, ela ainda é a protagonista. Ela pergunta se ele pode recomendar uma aula mais fácil e faz cara de cachorrinho. Ele pergunta se ela acha que sua aparência o convencerá. Ela diz que normalmente, quando olha para seu rosto, o estresse desaparece. Ele desaparece dizendo que ela não é real. Ela ri dizendo que era apenas uma piada e que preparou uma compensação. Ele pergunta o que é isso e se pergunta por que todas essas crianças adoram oferecer compensações. Ela pergunta se ele conhece a história do fantasma da Seventh Tower. Ele diz que sim. E ela diz que a maioria das pessoas não sabe sobre isso, pois é um prédio abandonado que desapareceu. Há muitas barreiras que impedem as pessoas de irem também. Ele lhe diz para esperar, e ela pergunta por quê, e se todos estão bem. Ele diz que vai enlouquecer, pois essa é uma informação muito boa, já que com essa chama, ela pode aumentar sua afeição pelo protagonista masculino. E a razão pela qual ele está mencionando a chama é porque, se a Zelly sabia disso como heroína principal, deve ser algo que ela só contou ao protagonista masculino, e não a um figurante como ele. Ele lhe diz que é assustador, e que não quer ouvir isso, pois não é interessante. Ela pergunta se ele ainda teme fantasmas. Ele diz que tudo bem, contará de graça. Ela se confunde com a mudança de ideia. Ele diz que a decisão é dele. No final, não se importa, desde que a Zel queira lhe dar algo. Ele diz que não é sobre notas, mas será útil para ela. Basta fazer uma jornada de meditação no abismo como aula de artes liberais. Ela pergunta se ele gosta de cultivo. Ele diz que não e se pergunta como explicar. Diz que seu mestre, também bispo, aumentou seu poder mágico com meditação. Ela se surpreende por ser apenas meditação. Na verdade, isso ainda não é conhecido. Mas para bispos que destroem em grande escala, a meditação mágica é crucial, pois o lançamento preciso vem de fórmulas e equações, mas, em última análise, da mente, que controla Mona. Ele diz que não conta às pessoas, mas ela é uma exceção, pois é bonita. Mas ela diz que ele a chamou de feia antes. Ela sorri um pouco, agradecendo-o, dizendo que é uma pena que não seja uma aula que possa ajudar em suas notas, mas que ela fará isso de qualquer maneira. Ela sorri e acena com a cabeça ao sair. Quando ela vai embora, ele diz que realmente contou a ela. Ele se assusta um pouco ao pensar em como isso pode mudar o futuro. Mas se ele simplesmente a deixar por medo, ela terá uma morte trágica nesta vida também. Ele diz que seria bom se a meditação ajudasse ela. Ben fica surpreso, e diz que agora pensa nisso. Ele também é um mago. Então, por que não treinou ainda? Yesiu no jogo treinava sempre, e despertava seu físico mágico e crescia muito. No jogo, você ganha experiência com um botão, mas agora ele tem que fazer isso direto. E ultimamente tem sido calmo, e ele não tem ganhado experiência. Ele sorri, agradecendo a Zelly. A cena corta para ele andando no dormitório, dizendo que é grande, dentro da estela. Todos os alunos moram em dormitórios. O dormitório deveria ser um extra e um jogo para decorar seu quarto e se divertir. Mas, para Iseol, é sua única casa, desde que sua aldeia foi incendiada. Os dormitórios são divididos pela classe. O tamanho do quarto é igual, mas o número de pessoas varia conforme a classe. As classes têm os andares mais altos só para elas. Ele suspira, diz que vai começar e medita. Ele diz que as estatísticas importam. Como esta é a realidade, ele precisa se acostumar com este corpo. No jogo, Yesiol era um gênio que manifestava a aura da espada, usando a mana que circula incessantemente dentro e fora dele. Ninguém prestava atenção nele, então, ninguém sabia. Mas ele é um gênio da espada, o único a atingir o auge da esgrima. Ele diz que precisa percorrer esse caminho de novo. A respiração dita o fluxo de mana em seu corpo. Aumentando a mana a cada respiração, será suficiente para consumir tudo. As habilidades não sobem de nível só com experiência. Você precisa continuar usando a habilidade para subir de nível. Então, só precisa treinar. Com o tempo,
Vemos que está claro lá fora. Ele tem uma aura fina. Em seguida, ele se recupera, dizendo que essa é a mesma sensação que Yesiul deve ter sentido ao aceitar a MLS jovem. Suas habilidades sobem de nível com a meditação. E ele grita. Muito bem. Ele diz que está mais perto de seu objetivo e que encontrará o verdadeiro final, não importa o que aconteça. O filme corta para um campo gramado. E a chama explica que a grama e o vento são criados artificialmente com magia. A cúpula Stella é um rei da dimensão de bolso instalado no campus. Ela permite que você manipule livremente o tamanho, a dimensão e seus recursos. Todos os tipos de eventos são realizados lá, bem como simulações de masmorras e portões e treinamento de monstros. Vemos todos os alunos sentados ali, e Flame diz que há um total de 141 pessoas aqui. Nós a vemos lá atrás. Ela explica que há 50 da classe 1 e 2 e 40 da classe S. E se fosse como no romance, haveria apenas 39 da classe S. Ela esperava que fossem 40, incluindo ela. Mas agora há 2 edições. Ela se pergunta de onde diabos Yesiul veio. No romance, era para haver 1140 alunos. E com a adição dela, tornou-se 1141, que significa que ele também está no romance original. Ela diz que as coisas devem ser resolvidas com calma, pois afinal, ela é a única que conhece o romance. Ela diz que as aulas começarão em breve. Ela ouve as pessoas conversando com Jeremy sobre seu registro. Ele diz que já terminou o dele, e que eles se juntaram à pesquisa de magia suave por causa dele. Ele sorri para eles, dizendo que mal pode esperar para se divertir com todos eles. Flame vê isso de longe. Ela diz que o príncipe Jeremy no romance era obcecado por Azel, mas foi rejeitado por ela, o que o levou a se tornar um vilão. Ele parece gentil, mas suas ações são todas calculadas e ela planeja evitá-lo. Ele a vê pelo canto do olho, então sorri e acena para ela. Ela diz que ele é muito bonito, e entende por que tantas pessoas o bajulam. A turma de Jeremy é a mais notória da escola. Ela se vira dizendo que precisa se recompor, já que essa é sua realidade agora. Ele a vê sair, e sorri ao dizer o nome dela. Hanwell aparece, dizendo que é hora de começar o treinamento e que precisa saber o nível de habilidade de cada um para ensiná-los. Hanwell diz que vai dirigir o treinamento e que se não gostarem, ele não se importa, pois os professores têm o direito de tirar e adicionar pontos. Ele diz que agora é hora de explicar o treinamento. Será um treinamento simulado de masmorra, com comportamento de monstros reais e armadilhas para testá-los. Ele diz que abater um monstro de risco, 1 dá 4 pontos. Monstros de risco, 2 valem 8 pontos. 20 pontos se encontrar o bastão. Os 5 melhores alunos ganham uma pequena recompensa e o privilégio de compras. Se tiverem medo, podem formar equipes, mas os pontos serão divididos. Se derrubarem outro aluno, ganham todos os pontos dele. E ele sai. Os alunos começam a entrar em pânico. Quando o chão começa a tremer violentamente, raízes gigantes começam a surgir por baixo. Flame vê uma sombra gigante sobre a cabeça, dizendo que este é o mapa de Jack e o pé de feijão. Vemos os pés de feijão gigantes por toda a arena. O zoom é feito em um grupo de alunos. Flame parece ter um plano. Diz que ela também deve ir. Então, ouvimos uma voz familiar. Jack pergunta se ela vai ficar sozinha durante o treinamento prático. Flame diz que seria bom formar uma equipe, mas é melhor ela ficar sozinha. Ela lhe diz que irá sozinha. Jack diz que entende, já que os pontos seriam distribuídos entre eles. Flame diz que ela parece sarcástica. Ela diz que elas podem se agrupar na próxima vez. Ao sair, Flame diz que parece que ela a está imitando, mas pode ser imaginação dela. Ela decide que provavelmente é apenas uma fase. 1 hora depois, vemos o que eu acho que é uma gosma explodindo. Flame diz que isso é muito cansativo, e pergunta quando isso vai acabar. Então, ela avista algo. Quando as raízes começam a se espalhar em sua direção, ela ergue uma barreira, bloqueando-as. As raízes começam a recuar e a se retrair no subsolo. Ela diz que não esperava por isso, e que nem mesmo o treinamento prático deve ser subestimado. Ela diz que acumulou 18 pontos até agora. Não é ruim, mas pode ser coberta por um único bastão. Ela decide que precisa continuar andando. Então, ela avista algo. Ela sente uma presença. Se pergunta se é um monstro, mas percebe que é uma pessoa. Ela pergunta como um aluno pode se desculpar por uma presença como essa. Ela transpira nervosamente, dizendo que está tudo bem. Ela está escondendo sua presença com um feitiço. Com suas habilidades, seria uma boa opção para emboscar alguém. Ela dá uma olhada na pessoa e percebe quem é. Vemos que se trata de ninguém menos que Ilha. Ela se pergunta se ele também está andando por aí sozinho. Ela diz que muitas pessoas tentaram se juntar a ele, mas ele recusou todas elas. Ela olha mais de perto, vendo o bastão pontudo em sua mão. Ela acha que essa é a chance perfeita, e decide testá-lo. Aqui, ela começa a lançar um feitiço chamado Agrupamento de Luz, dizendo que a distância entre eles é de cerca de 15 metros.
e que ele não pode fazer nenhuma loucura a essa distância. Um círculo mágico maior se forma sob seu, enquanto ela começa a usar outro feitiço. Ela lança um ataque chamado Light Bullet. Ao se aproximar de Yesiul, ele se vira para ver a luz, mas usa o Blink para se teletransportar, evitando o ataque. Ela fica completamente surpresa com isso, vendo apenas os restos de seu ataque à sua frente. Ela pergunta como ele fez isso, dizendo que não consegue acreditar que ele tenha evitado um feitiço de segunda classe dessa forma. Nesse meio tempo, vemos piscando novamente no meio da floresta. Ele diz, "Yikes", perguntando se ela queria matá-lo ou algo assim, usando uma bala de luz assim do nada. Ele diz que está feliz por seu nível de MLS ter aumentado. Caso contrário, ele estaria em apuros. Seu piscar de olhos agora é um feitiço de classe 1, e tem um aumento de 3 metros, e pode ser usado mais uma vez em rápida sucessão. Ele diz que ainda tem 2 piscadas, portanto, se ele usar o terreno a seu favor, poderá enfrentá-la aqui. Mas evitar é a melhor escolha. Ele pisca mais 2 vezes, aterrissando bem longe. Ele diz que deve estar seguro até aqui. Sua meta é o 5º lugar, portanto, não deve arriscar nada aqui. Como recompensa pelo 5º lugar, há raízes etélicas que aumentam um pouco a força e a saúde. De qualquer forma, os 4 primeiros colocados serão os personagens principais. Ele diz que só precisa de 3 bastões de ponta. Alguém diz, "Olhem quem é." Vemos 2 pessoas de pé. Não importa. Mais pessoas riem dele. Sim, Seol o reconhece. Seu nome é Raiden. Ele é famoso na escola. Ele é da turma do Leck e Jeremy. Clickception. Sim, Seol diz. E percebe 3 bastões em sua mão. Ele diz que para quem não tem coragem, colecionou muitos. Um garoto diz que ouviu que Yesiel trapaceou. Raiden diz que entrou na classe S por causa de 3 perguntas idiotas. Stella com certeza caiu. Eles o chamam. Raiden diz que, já que eles se conheceram, ele precisa lhe dar seu bastão. Yesiel diz que não quer, e Raiden ri, perguntando se ele está resistindo a eles. Ele começa a sorrir, perguntando se ele acha que pode vencer os 4 sozinho. Eles zombam do fato de ele ter um cajado tão bom, mas ele não consegue nem usá-lo. Yesiul se pergunta o que fazer. Ele diz que com uma piscadela de primeira classe, será difícil enfrentá-lo, que é de uma família famosa. Mas talvez se ele tivesse 3 piscadas, mas ainda assim, ele tem um bastão de ponta na mão, e o fato de ser uma masmorra é benéfico. Ele estende o bastão, dizendo a Raiden que o pegue. Raiden diz que é disso que ele está falando. Sim. Seol sorri, e pisca bem na cara de Raiden. Raiden é pego de surpresa. Sim. Seol segura seu bastão de ponta. Então o balança para Raiden, atingindo uma espécie de barreira. Raiden cerra os dentes, dizendo que esse maldito plebeu está ultrapassando seus limites. Raiden balança sua varinha, e grita, dizendo que vai pegá-lo, mas vê que Yesiel já saiu. Ele ouve Yesiel atrás dele, e se vira para vê-lo, dizendo que aquilo era perigoso. Então sorri, enquanto mostra que pegou um de seus bastões. Raiden pede que ele devolva, mas novamente, Yesiel diz que não quer. Ele diz que os point sticks são eficientes e que aprendeu no jogo. Que eles são, na verdade, um item com bug, devido à sua durabilidade anormalmente alta, que permite que eles não sejam destruídos pela magia dos estudantes. Ele olha para cima e diz que enquanto outros magos usam magia, para ele, é uma arma confiável. Raiden estala a língua, perguntando como ousa tomar o que é dele. Ele se vira, pedindo que façam algo, mas o chão treme ao redor. Raiden diz para não perderem de vista a casa das enguias. Yesiel aproveita para fugir. Um deles o vê e o chama. Eles disparam sua magia contra ele, perguntando para onde ele está indo. Yesiel se vira para ver os ataques deles. Ele diz que eles são melhores do que pensava, mas pisca para fora de suas trajetórias. Eles se perguntam para onde ele está indo. Diz que ele é muito rápido para que eles o rastreiem. Sim. Seol diz que seus anos de experiência em PVP tornarão isso muito fácil. Raiden diz que eles só precisam atingi-lo uma vez. A masmorra começa a mudar novamente. Raiden diz para eles se acalmarem. Diz que ele ainda está por perto e que devem esperar até... Ele para de tremer para atacar. Pois se a magia falhar, haverá um rebote. Portanto, é preciso ter cuidado. Mas ele foi pego de surpresa por Yesiul bem na sua frente. Yesiel balança o bastão contra ele novamente, derrubando-o de costas em um de seus amigos. Isso arruína a magia da criança, como acabamos de discutir. O garoto começa a sentir o rebote, e relâmpagos começam a cair ao redor do grupo. Yesiul pisca novamente, e se volta, dizendo que agora tudo acabou. Raiden se vira para vê-lo como... Sim. Seol mostra que pegou mais um pedaço de pau dele. Ele diz que se arrumar uma namorada mais tarde, diabos lhe dará isso de presente. Raiden grita pedindo o bastão de volta, mas Yesiel acena um tchau. Em seguida, ele pisca novamente. Raiden grita de raiva enquanto vemos que eles estavam sendo observados. Yesiel ri, dizendo que tirou a sorte grande. Ele derruba uma videira,
dizendo que se lutasse normalmente, teria sido roubado, mas dentro de uma masmorra é diferente. Ele pergunta se está imaginando coisas, dizendo que sente algo estranho vindo de algum lugar, mas seu pensamento é interrompido quando vê um ataque de fogo gigante voando em sua direção. Se você assistiu até o final, comente. Ore para que eu saiba que você está se inscrevendo para mais vídeos. Deixe um like ou comentário para ajudar o canal. Obrigado por assistir.